Bom dia, sonhadores! Tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do Caminhos e hoje nós temos a nossa segunda entrevista do programa Cafezinho e hoje com a escritora Simone Marques. Tudo bem, Simone? A Simone veio até hoje, até aqui em Amparo, para conversar com a gente, um bate-papo super legal. Então, roda a vinheta. Simone Marques, nascida em 1969, é paulistana, formada em pedagogia na PUC São Paulo e mestre em educação pela UFPR. Escreve ficção e fantasia desde 2007. Formada em roteiro, é autora da saga de ficção histórica Filhas de Dana, da série de vampiros Sabores de Sangue e das séries de fantasia Os Tesouros da Tribo de Dana e Crônicas do Reino de Portal. Possui contos publicados nas antologias Dracúlia, Grimoire dos Vampiros, Elas Escrevem, Marcas na Parede, No Mundo dos Cavaleiros e Dragões, Tratado Secreto da Magia, Extraneus Volume 1, Medieval Sci-Fi, Histórias Fantásticas Volume 1, Asgard, A Saga dos Nove Reinos, Spectra, Martelo das Bruxas, Prefaciadora e A Batalha dos Deuses. Simone, que já escreveu sobre vampiros, escreveu sobre bruxas e também escreveu sobre a lenda celta, né, Simone? Então, a primeira pergunta que eu quero é saber, acho que vocês também, nós estamos nesse clima de Halloween, então eu quero saber, e o Halloween? Como surgiu? Como aconteceu? Bom, o Halloween... Existem muitas teorias, né, na verdade. Eu gosto por um caminho, que é o celta, que busca um pouco explicar o porquê dessa comemoração e que agora se popularizou, né? Mas ela é bem anterior à época de Cristo, e o Halloween é uma época assim, porque como ela faz parte da roda do ano celta, ela é a época do inverno, então ela é uma época de reflexão, de introspecção, só que é uma época que dizem os celtas que se abre o véu para o outro mundo. E pessoas ancestrais e pessoas que estão do outro lado podem passar pro lado de cá. E o que acontece? Eles colocavam iluminações no caminho, né, para que essas pessoas não se perdessem, se saíssem e afetassem as outras, assustassem. Então eles iluminavam. Anteriormente era com nabos, né? Colocavam nabos, acendiam os nabos. Olha, isso eu não sabia. Pois é. Mas a abóbora só se popularizou depois quando chegou nos Estados Unidos, né? Essa prática com os irlandeses chegaram nos Estados Unidos. Mas exatamente esse momento em que as pessoas se fantasiavam, inclusive de animais, para espantar os espíritos, porque eles tinham medo que os espíritos, né, eles assustassem. Então, antes que isso acontecesse, eles se fantasiavam, iluminavam, ofereciam comida, leite, e aí vem a prática dos doces. Então tem tudo que eles deixavam na porta, né? Porque para acalmar os espíritos que chegariam. E aí eles faziam todo esse caminho, a comidinha e a fantasia, e isso foi se arrastando, se popularizou com a chegada dos irlandeses na América. E é o que a gente tem hoje, que transformou, né? É que acho que o Halloween ele acabou pegando também diversas culturas dos Estados Unidos que já tinha e transformando no que é hoje, né? Pegou tudo essa parte. Sim. É por isso que acho que essas vertentes é por causa disso, né? Na verdade, acho que tudo acaba fazendo parte, né? Eles acabam abraçando tudo e nós temos hoje a festa que é... porque o nome, né, é All Hallows Eve, que foi transformado em Dia de Todos os Santos, para poder exatamente comemorar o que faziam os pagãos, né, mas comemorar de uma forma que é receber esses espíritos, teriam santos, então fazer rituais para esses santos. E no dia seguinte é o finados, que os mortos são celebrados, então eles juntaram as celebrações, né? E outra coisa, vamos combinar, né? Para com essa coisa de falar que dia 31 de outubro é dia do Saci, que tá me incomodando muito, tá? Passamos agosto agora, dia do folclore, ninguém falou nada do coitado do Saci, agora que é dia 31, vocês querem colocar o coitado no meio? Deixa quieto, hein? Então, dia 31
E o Halloween, por ser, acaba sendo até uma festa mais divertida, muitos lugares acabaram tomando gosto. O Brasil também, a gente não tem toda essa tradição que os Estados Unidos têm, mas a galera gosta muito. Você vê nas escolas de inglês, até mesmo em escolas mesmo, começam a trabalhar, né, essa temática. Eu acho ótimo, né? Porque a cultura, tudo que amplia, tudo que enriquece, eu acho válido. Eu acho que tem mesmo. Eu também não. Eu acho que até você estava falando do caminho, né? Eu sei que no Japão também tem aquela lenda que o caminho das almas, né, que são aquelas lanternas, então você vê que são coisas que são similares, né, para iluminar o caminho dos mortos. O Japão também tem. Exatamente. Uhum. Então você vê que aquela coisa que o Joseph Campbell fala, que acaba sendo que todos os mitos, né, acabam vindo da mesma vertente, tendo o mesmo roteirinho, né? Isso é uma coisa. Basicamente acaba sendo a mesma coisa. Isso é uma coisa até bacana. Agora vamos falar um pouquinho dos seus livros. Vamos começar falando sobre o Agridoce. O Agridoce é um livro de vampiro, também tem um romance, mas assim, o que eu mais gostei dele foi porque ele foge da vertente que nós temos hoje, né, com a Stephanie Meyer, que todo mundo fala de Crepúsculo, etc. Mas ele começa a seguir uma mistura de Anne Rice, mas nos dias atuais, assim, sabe? Isso eu achei muito legal. Como é que foi o processo criativo até chegar ao tomo do Agridoce? O Agridoce ele nasceu de um conto, né? Eu escrevi um conto com uma antologia, que era de vampiros, e a proposta era criar uma coisa nova com vampiros. Eu sentei e fiquei pensando, gente, coisa nova com vampiro. Isso antes do Crepúsculo, que foi em 2008. Então, assim, antes de ter chegado o Crepúsculo, você não tinha essa outra referência, vou fazer um romance, né, adolescente, esse tipo de coisa. E eu falei, eu preciso de alguma coisa diferente. E eu criei o conto pensando em termos médicos e gastronômicos. E foi daí que eu criei a história. Então, poxa, o vampiro tem uma sensibilidade olfativa muito grande, ou enxerga longe, ou sente o cheiro das pessoas e tal. Eu falei, poxa, eu podia transformar isso numa coisa até mais real pra gente, que é cheiro de comida, cheiro de coisa que a gente gosta. Que acho que seria talvez o mais plausível, né? Se ele se alimenta de sangue, então você colocou aquilo como a parte mais gastronômica. Exatamente. Coisa. Aí eu criei essa personagem que é uma estudante de gastronomia e tem ainda mais essa afinidade com aromas e sabores e relaciona tudo. Isso porque eu também tenho muito assim, né? Essa coisa de cheiro de ervas, de café, então uma coisa muito forte. E eu acho legal porque eu busquei, você falou do Anne Rice, né, que é o que eu tinha lido nos anos 80, né? Não sei, mas assim, e é uma referência muito mais clássica. Ela tem muitos elementos que levam aquele mais clássico. Eu gosto muito disso, eu sou meio tradicional nessas coisas. Outra coisa que eu gostei do livro foi assim, enquanto outras sagas, elas são a personagem principal, ela é muito sensível, muito, ai meu Deus do céu, é muito cheia de dúvidas. A Anya não, ela é completamente diferente, ela já é mais dada, ela já é mais decidida nas coisas que ela faz, né? Ela é muito diferente do que se costuma nos livros hoje, né? Nos livros mais recentes sobre vampiro, e eu achei que ela mudou muito, sabe? Do que eu estava acostumado de ler de vampiro recente, romances principalmente. Da onde que veio essa coisa da Anya, dela ser desse jeito? Como eu sempre digo, eu coloco muito de mim nos personagens e muito de pessoas que eu observo. Então eu acho legal construir o personagem. Ela tem sim as fragilidades, tem aqueles momentos de fraqueza que todo mundo tem, né? Mas ela tem que superar as coisas, né? Então ela tem que enfrentar. E esse enfrentamento que eu acho que é essa parte boa da personalidade dela, né? Que chega um momento que ela vai querer quebrar todos os paradigmas, porque ela foi criada meio assim, pra ser a filhinha do papai. Eu percebi isso. Exatamente. E acaba indo de repente contramão de tudo isso. Totalmente. O Agridoce hoje ele tá pela Magazine, né? Isso. Agridoce. É fácil achar o Agridoce hoje? Agora sim. Nas livrarias, no site, Submarino. E ele é uma série, né? Uma série, são 4 livros. E já tinham sido lançados na outra edição, né?
mas vão ser lançados todos por aí também. Tem mais? Chegando? Dele? Tem mais da saga chegando? Não, tem até o Elixir, né? Que é o último. Esse já tá... Não, esse não foi publicado ainda. Não, tá bom. Então, já que nós estamos falando, né, eu coloquei o vampiro um pouco aqui, porque além da Simone que escreve sobre isso, também é o que mais pipoca no Halloween, ainda mais você vê na televisão, já começa filmes de vampiro, zumbi, aquela coisa. Hoje é mais zumbi, né, mas foi uma época que pegava Halloween, era mais vampiro do que bruxa. Agora a gente tem aqui o Paganos, né, começa com esse livro aqui, Paganos, que é o livro 1, e o Samhain. O Samhain, como é que é? Depende, né? Eu até perguntei, fiz uma pesquisa pra saber, mas é Samhain, aí depende do lugar, né? É, exatamente. Então me conta um pouquinho como foi o processo do Paganos, que são bruxas em Portugal, é isso? Na verdade, esse livro ele foi escrito para ser um prequel de uma outra série. Então, ele se passa 300 anos antes da primeira série que eu escrevi. E eu escrevi ele em 22 dias. Porque eu precisava... Foi o primeiro livro que me mostrou para o mercado literário. Então, eu fui postando no meu blog a história, aos poucos. E o pessoal gostou muito da história. Mas ele nasceu, na verdade, toda essa saga nasceu de um sonho que eu tive com um símbolo do céu. Olha que legal. E que eu não sabia qual era, e quando eu descobri qual era o símbolo, eu consegui desenvolver, aí fiz a saga inteira já. Em 2007 eu escrevi os 8 livros, os 5 livros. Então você finalizou, na verdade, a saga toda, e tá saindo. Sim. Então, Paganos foi o primeiro, o Samhain é o segundo, e aí o terceiro é o Trisco? Beltane. Ah, que legal. E vai sair agora em outubro também, né? Olha só. E vai pelo alfabeto também. Pelo alfabeto. Mas assim, na verdade, ele começa com mulheres celtas no século XVII que fogem da Inquisição porque são perseguidas como bruxas. Então, é uma perseguição para aquelas bruxas, são aquelas mulheres que fazem os seus perfumes, ungüentos, cuidam das pessoas. É o conceito de bruxa que a gente fala, né? Isso até é uma pergunta que para várias pessoas que eu pergunto, né, principalmente a galera que está mais envolvida, a Wicca, né, que está envolvida, elas acham que hoje em dia a bruxa é tratada, acho que mudou muito, mas era tratada sempre como aquela figura maléfica, aquela figura má, né, talvez por causa da época da Inquisição e tal. Como você vê hoje as bruxas, assim? Como você acha que, na sua opinião, né, o que é uma bruxa, assim, e como você vê como elas são tratadas hoje, a diferença de eu acho que, assim, primeiro que eu tenho mais essa visão mais intimista. Eu sou mais intimista, tanto que as minhas bruxas, elas são mais intimistas. Os rituais são mais individualizados, elas têm mais essa coisa do contato com a natureza do que com o social, né? Elas fazem as coisas para alimentar as energias delas, o espírito. Eu acho que, assim, dessa época era uma forma até de, no século XVII, por exemplo, se manter mais escondida, mais segura, porque a igreja estava numa perseguição alucinada. Hoje elas estão aqui, só que elas estão diluídas, né, nessa sociedade. Elas se misturam, fazem tudo que todos fazem. Tem ainda um pouco desse estigma, dessa marca, né, porque tanto que você fala, a pessoa fica meio assim, se você dá aquela olhada meio assim, já fica com um medinho, alguma coisa. Mas por quê? Porque foi intencional criar uma figura de bruxa que seja uma figura má, feia. Isso acabou passando para os contos de fadas, inclusive, né? Sim, que propagaram essa imagem, né, da bruxa como sendo aquela velha toda, né, na casinha que abre e sai, pega as criancinhas e come, né, esse tipo de coisa. Então, é uma imagem que ficou, mas eu acho que hoje a gente está conseguindo dissociar um pouquinho, né, essa imagem da literatura do que é realmente a bruxaria. Embora hoje eu acho que ainda precisa se fortificar um pouco mais. Além do Paganos, né, são duas sagas que a gente apresentou, que é
as Sabores de Sangue, né? E essa aqui, as Filhas de Dana. E agora você tem essa aqui que é o Enigma, as Crônicas do Reino de Portal. Começa com o Enigma da Adormecida. E essa é mitologia celta? Não. Essa é medieval. Medieval. Mas com a inspiração em RPGs. Essa que é a inspiração. Essa é a inspiração em RPG que eu joguei nos anos 80, né? Mas o que me inspirou a criar essa história, que ela tem mais elementos medievais, de aventura mesmo, e fantásticos, não tem uma mitologia específica, ela mistura várias mitologias, e é uma aventura mesmo para diversão leitura. Esse ainda não tem, esses três eu peguei com você, e esse aqui eu fiquei interessado. Sim. Fora isso, esse é da Madrastim também, né? Esse é da Madrastim. Então, essa série é do Alfabeto, o Agridoce é da Madrastim, esses dois da Madrastim. Tem o Dois Mundos. De Dois Mundos, que esse é o... Que é uma distopia com mitologia celta. Olha. Eu misturo os elementos de distopia que se passam no Brasil. E essa está em qual editora? Essa está na Tribo das Letras. Tribo das Letras. Essa eu tô com 3 editoras trabalhando títulos diferentes. Tem mais pra sair? Fora isso já estão prontos, tem mais... De cada série, claro, Cada série já tem um no forno. Já tem todas elas, já estão né? no forno. Fora essa que já está terminado, o resto tá tudo no forno. E eu tenho ainda um livro que é uma aventura que solo, não é série, que pra mim é um desafio. Eu gosto de escrever séries, né? Mas é que é meio inspirado em obras de Machado de Assis. Olha que legal. Ainda vai chegar aí. Isso vai ser bacana. Pro ano que vem, eu acho que dá pra chegar. Agora, qual que é o livro que você mais gosta? Aquele livro que você não tira da cabeceira da cama, o livro que você fala, não, esse pra mim é livro perfeito. Difícil, né? A gente que lê muito. Nossa, porque a cada 2, 3 dias eu tô com um livro diferente na minha cabeceira, levo pra cabeceira, levo pra onde eu vou, assim. Eu não tenho um que eu diga esse é o meu livro, sabe, preferido. Né? Eu gosto muito do Patrick Rothfuss. O Nome do Vento é um livro que eu gosto, mas eu sou fã de carteirinha do Bernard Cornwell. Cara, o Bernard Sempre Cornwell, tem um dele do lado o Bernard da cama. Cornwell é um cara sensacional, que é o único que escreve, que fala sobre Merlin e você não tem certeza se aquela desgraça faz magia ou não. Eu acho ótimo. Ele coloca de um jeito, o Merlin, que você... tudo acontece de repente de acordo com o que o Merlin quer e que você não sabe se ele usou magia ou truque de mágica. E a Morgana começa a seguir nessa mesma linha dele. Eu acho. A Morgana faz uns negócios, uns ritual com galinha, não sei o que tem, e de repente acaba dando certo aquele negócio, mas você não sabe se foi a coincidência, então você não tem essa questão de magia, você não tem a certeza. Eu adoro a brincadeira que ele Eu acho faz com os sensacional. personagens. Eu gosto muito dos personagens dele, de como cria, eu acho que tem uma personagem. Eu acho que fantástica. vocês que gostam de Guerra dos Tronos, já estão familiarizados com aquele montaréu de nome, o Bernard Cornwell segue essa mesma linha, e eu até acho mais interessante. Mas eu gosto dele porque ele tem mais agilidade. Ele escreve de um jeito bem ágil, inclusive na hora que ele é bem descritivo que nas batalhas, que ele adora descrever batalha, mesmo assim você consegue, ele é ágil, você consegue. Eu gosto muito, eu sempre tenho dele. Do lado da cama. E qual é a sua dica como escritora ou até mesmo como professora de livros e de artigos, documentos para quem quiser saber sobre paganismo, sobre celta, sobre vampiro em geral? Qual que é as fontes que você pega para poder ter esses estudos? Eu, assim, sobre o vampirismo específico, eu peguei medicina. Porque o meu é termo médico. Então eu peguei estudos médicos sobre hematofagia, Então, minha primeira dica é: veja qual é a sua linha, qual é a sua história e pesquise seguindo essa linha para você dar mais verossimilhança à sua história, né? Na parte medieval, eu leio tudo que cai na minha mão de medieval,
Eu gosto muito do... Eu vejo que a galera reclama muito, porque tem muitos autores que às vezes vai começar, ou até a galera mais nova, eu vou escrever um livro medieval. Só que o cara não parte do pressuposto que o medieval exige muito estudo, sim. Né? Exige um estudo para você conseguir colocar em prática nas histórias, né? Não, você precisa estudar muito. E assim, eu pego textos, não tem um livro específico, mas, por exemplo, eu sou mãe de uma historiadora, né? Então eu chego pra ela e falo assim, me traz alguma bibliografia, por favor, da época tal, medieval. Aí ela já faz pra mim esse trabalho, né, de garimpo, que é muito bom. Eu gosto muito para escrever, por exemplo, Parnanos, eu usei muito os livros da Mary Del Arroyo, que é a brasileira historiadora, que faz um estudo de época colonial no Brasil. Então, tem muita coisa boa. Simone, queria agradecer, muito obrigado por você ter vindo, sabe? Olha, a gente tá muito feliz e agora você fica à vontade aí pra dar seu trabalho, falar o que você quiser. Não, só quero agradecer mesmo, uma conversa sempre bom, adoro conversar sobre isso, contar um pouquinho do processo e sempre convidando o leitor a experimentar, né? Experimente. Tire um pouco daquela coisa de que é nacional, que é ficção histórica nacional, que é vampiro nacional, e experimente assim, sem nenhuma venda. Né? Tente descobrir um pouco como a gente consegue criar boas histórias. É isso mais que eu peço para os leitores. Né? Dispam-se um pouco desse preconceito que a gente tem ainda com a literatura nacional e criem coisas novas a partir de literatura atual e que se passam muito no Brasil, né? Eu tenho personagem que mora em Amparo. Olha, tá vendo? Né? Eu não vi ainda falar deles. Daqui, ó, Dog Doce. É verdade! Olha, é verdade que eu li esse livro faz tempo, agora eu lembrei. Até que a gente comentou, né? O Alex é de Amparo. É verdade. Exatamente. Então, assim, são coisas que a gente precisa mais experimentar. Curiosidade, a Simone, a mãe dela é daqui da cidade, morou na cidade, depois foi pra São Paulo quando criança ainda, né? Adolescente. Adolescente foi pra São Paulo e agora estão retornando aqui pra conhecer um pouquinho da cidade. Gente, nossa, bom. Mas obrigada. Obrigada, gente. Galera, muito obrigado. Não esquece, clique em gostei, assina o canal. Gente, até a próxima. Fui!